Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Sobrevivendo na Tribulação. Eu ia começar já a colocar mais revelações, mas nesta manhã em oração o Senhor me fez parar e colocar mais pontos que deixem bem entendido o último vídeo sobre as alianças espirituais. E ele começou falando comigo justamente em 1 Coríntios capítulo 10. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando das coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E ele mostra claramente que quando tomamos parte nisso, não temos como quebrar essa aliança. O apóstolo Paulo já advertiu: não quero que sejais participantes em comunhão com os demônios. Mas subtende-se numa passada muito rápida pelo capítulo que o apóstolo Paulo estaria falando dos alimentos. E na verdade o apóstolo Paulo ele não fala dos alimentos nessa questão das alianças satânicas. Por isso que ele deixa bem claro. Ele diz que as coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Mas ele toca também no assunto dos alimentos. No próprio capítulo 10, ele mostra, lá no versículo 23, ele diz assim, ó: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. E ele diz: não se preocupe com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, não deixou Satanás tomar os alimentos para ele. E eu vou mostrar para vocês na palavra o que o Senhor me abriu agora de manhã, para deixar mais claro a revelação do último vídeo. No versículo 27 do capítulo 10, ele diz assim: se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, coma o que lhes é oferecido, sem questionar nada por motivo da consciência. Mas se alguém lhe disser: esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer comam, quer bebam, façam qualquer coisa para a glória de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui: olha, se tu for pegar um alimento e falarem: esse alimento foi consagrado, e tu sabe que se tu comer pela palavra de Deus aqui, consagrando ela, ela fica livre de qualquer maldição. Mas por causa da consciência da outra pessoa que come, tu sabe que a outra pessoa vai se escandalizar, então não coma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Já nos versículos acima, ele já não está falando isso. Ele está falando das coisas, as coisas, se referindo a outras coisas que não sejam alimento, que são oferecidas. Essas não têm condição de ser quebrada a aliança. Ainda falando a respeito dos alimentos, no 1 Coríntios capítulo 6, 13, na parte A palavra de Deus diz assim: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Falando a respeito dos alimentos novamente, que os alimentos têm essa função. Repito, Deus na sua infinita sabedoria não deixou Satanás tomar os alimentos para ele.
Não deixou ele pegar os alimentos. Olha, lembre-se lá em Mateus capítulo 15, e do 16 a 18, quando o Senhor Jesus explica a respeito de uma parábola que ele falou e os fariseus se escandalizaram. E Jesus disse assim, no versículo 16: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Veja que da boca do próprio Senhor Jesus está dizendo que o alimento ele não vai contaminar o corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo que Deus criou. Vou repetir, é tudo o que Deus criou. Os alimentos foram criados por Deus. A alimentação é fornecida por Deus. Deus não deixou Satanás pegar isso para ele. É tudo aquilo que Deus criou. Satanás não tem condição de pegar. Por isso que quando foi enviado uma questão aos apóstolos, lá em capítulo 6, mais ou menos, 6 em diante, a respeito do que, como santificar, o que poderiam comer e não comer, os apóstolos enviaram a carta dizendo assim, não queremos sobrecarregar vocês, contanto que se abstenham do sangue e da carne sufocada, o resto está tudo liberado. Irmão Paulo, eu não como carne de porco, por causa que no Antigo Testamento está dizendo que não podia comer nada com a unha fendida. Assim, o Antigo Testamento, a Nova Aliança vos permitiu isso, mas se a tua consciência te condena, não come, porque a palavra de Deus diz tudo que a gente faz sem fé é pecado, então não coma. Eu respeito a sua posição, ok? Mas a palavra de Deus diz, devemos nos abster do sangue e da carne sufocada. Aqui no Rio Grande do Sul tem ainda, né, um costume, quando há matança de porco, em fazer murcilha. Deixa eu explicar o que é para você murcilha. É como se fosse uma linguiça, porém é feito com o sangue do porco. Com sangue, mais uns miúdos ali, até é saborosa, sabe? A partir do momento que eu tive conhecimento dessa realidade da palavra de Deus, nunca mais eu comi isso. E porque tem murcilhas que é feita sem o sangue do porco. Eu não sei como é que é falado em outras partes do Brasil. E aí, para terminar essa questão dos alimentos, em Marcos capítulo 16, versículo 18, lembre-se daquela passagem que o Senhor Jesus diz: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos nos enfermos e os curarão. Aqui está dizendo, se beber alguma coisa mortífera, se tu se alimentar com alguma coisa mortífera, estando em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, não vai te acontecer nada. Entenderam? Deus, na sua infinita sabedoria, não deixou Satanás pegar para ele os alimentos. Nós temos que cuidar, então, a nossa consciência. Então, coloque sempre em prática quando se tratar de alimentos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Dizendo, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra e pela oração. Quando vai te sentar na mesa para comer um alimento, consagra a Deus. Eu não consagro e não me acontece nada por causa desses versículos que eu falei para você. Mas, se você quer seguir corretamente o que está na palavra de Deus, consagra a Deus. Mas não há uma formação de aliança por causa dos alimentos. A não ser que você, por exemplo, entre num centro de umbanda, candomblé, e no momento lá que estão batendo tambor com aquela monte de alimento lá, você se senta e vai comer lá, né, sabendo que aquilo ali está sendo oferecido, né?
pode o elemento não lhe causar nada, mas a sua consciência vai ficar muito pesada, né? Mas isso é um caso à parte. O Senhor Jesus, ele me quis mencionar a respeito disso nesta manhã, enquanto eu estava orando, porque aqui no próprio versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, está o que o Senhor quer deixar bem claro a respeito das alianças. Ele está dizendo, pois que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. O que Deus criou. Então, aquilo que o homem criou aqui é que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, pode aparentar uma coisa tão simples, mas tem um certo tipo de tiara que as mulheres usam na cabeça, que por revelação foi mostrado que é consagrado aos demônios. Inclusive, ela é idêntica ao tipo de top que as mulheres usam nos centros de Umbanda na cabeça. Como eu já falei antes, eu vim da igreja neopentecostal, né? E aí agora, como estão processando tudo, eu não posso mais falar o nome aí, mas você que acompanha o irmão Paulo sabe disso, que praticamente nos ensina a tratar o Senhor Jesus como um serviçal, né? E nos faz entender que nós somos poderosos, super poderosos. Então, nós que saímos de lá, eu e minha esposa, infelizmente minha esposa ainda mantém muitos resquícios dessa doutrina, dessas igrejas neopentecostais. Então, ela já faz mais que é para provocar. Ela diz, eu vou usar, e volta e meia me aparece com aquelas tiara aqui em casa, e usa e diz, não me acontece nada, não sabendo da revelação que o Senhor deu a partir desse último vídeo. Então eu não entro em discussão, né? Meus filhos, principalmente a minha pequenininha, tem uma consciência muito melhor, muito mais aberta do que a minha esposa. Ela sabe disso, não tomo muito isso, mas quando eu vejo que ela meio que deixou de lado aquilo ali, eu mesmo pego e jogo fora, porque eu sei que foi consagrada a Satanás. O que mais o Senhor Jesus quer mostrar? Pinturas foram consagradas no inferno, principalmente tintas de cabelo, algumas maquiagens foram consagradas no inferno, e Satanás vai colocar tudo isso diante das pessoas quando for no julgamento. Ele mesmo lança isso quando a palavra de Deus diz o acusador de nossos irmãos. Ele é o acusador, e ele usa isso contra as pessoas. E em relação a vestimentas, eu orando nessa manhã, e o Senhor me fez entender, por exemplo, o questionamento de uma querida irmã a respeito da sandalinha que a filha dela usa, porque é a sandalinha da Barbie. O que foi consagrado a Deus foi o desenho, não o calçado. O desenho, sim, tudo aquilo que foi consagrado ao inimigo e que foi trazido para a terra para 3 pontos importantes: afastar de Deus, tomar o nosso tempo e formar alianças espirituais. Para essas 3 coisas: afastar de Deus, tomar o nosso tempo e formar alianças espirituais. Então o desenho sim foi consagrado, sim. Olhe como na TV você botar certos tipos de desenhos que prende as crianças de uma forma que fica um silêncio só, e entanto que se você botar alguma coisa, né, mais didática ali, não vai prender tanto a atenção, né?
roupas, depende da vestimenta, né? Mas é sempre bom orar a Deus e pedir. Essa foi a palavra que o Senhor pediu para me trazer aqui, para tirar mais dúvidas, antes de entrar na próxima revelação. Eu prometi para esse vídeo a próxima revelação, mas nessa manhã em oração o Senhor pediu para mim vir aqui, para que eu viesse aqui trazer mais esses esclarecimentos a respeito das alianças satânicas. E você pode dizer, e agora como é que eu vou romper com a aliança satânica? Como se trata de procedimentos físicos, é só você abandonar esses procedimentos físicos. Quando as alianças são mais severas, o Senhor, segundo o meu entendimento, e eu estou esperando ele me dar uma confirmação, mas segundo o meu entendimento, você vai precisar de uma oração e confessar diante de Deus isso. Vai precisar de uma oração e quase que necessário uma oração de alguém que tenha uma comunhão com o Senhor para ajudar a quebrar essa aliança. Com certeza o Senhor vai dar mais revelação a respeito disso. Por enquanto é o que o Senhor tocou no meu coração para trazer, e que Deus abençoe a todos com essas revelações em nome de Jesus.